quer a bênção de Deus, e eu sei que você quer a bênção de Deus, por isso estamos aqui, né? João capítulo 13 diz assim, logo no versículo 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Aí já começa a mensagem. Não é propriamente a mensagem, mas é, digamos assim, uma introdução. Jesus fala, a Bíblia diz que Jesus, ele amava os seus discípulos, como ele ama até hoje. Eles estavam nesse mundo, mas Jesus fala que, mesmo ele estando nesse mundo, Jesus iria amá-los até o fim. Eu comentei isso já hoje nos outros cultos que a gente teve de manhã, de tarde. A importância de você entender que Jesus, ele nunca abandonou você. Nós é que abandonamos a ele quando nós esquecemos de sua palavra. Mas ele nos ama. Quando ele fala, eu os amou até o fim, ele está dizendo para mim, hoje, para a gente, que com todas as suas falhas, com todas as minhas falhas, eu não sou uma pessoa desprezível aos olhos de Deus. É lógico que isso não estou aqui pregando que Deus me deu liberdade para viver como eu bem entendo. Não, Deus tem suas regras, Deus tem seus mandamentos, né? Suas leis que a gente deve obedecer. Mas na minha humanidade, até na minha carnalidade, se eu erro, eu não posso agora, porque eu errei, me achar desprezível e achar que tudo de ruim está acontecendo comigo, porque Deus virou o rosto para mim e não quer mais saber de mim, porque Deus me desprezou, porque Ele não quer mais saber, porque eu errei tanto na vida que Deus não quer nem saber de mim mais. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos: Jesus veio a este mundo morrer por nós. E se Ele morreu por nós, nós não somos desprezíveis aos olhos dEle. Ainda que você seja uma pessoa falha, ainda que você esteja num processo de melhorar a sua comunhão com Deus, ainda que você talvez nem esteja nesse processo, você vê uma pessoa lá fora, no pecado, na vida errada, e que não quer saber de Deus, se você for falar de Jesus, ela até te dá uma bronca, te dá um fora. Jesus não vê aquela pessoa, aquele ser humano, como uma pessoa desprezível. Senão Ele não morreria por ela. Por que eu estou insistindo? Não é nem a mensagem, eu estou entrando na mensagem ainda. Mas por que eu estou insistindo e insistir hoje nisso o dia inteiro? Porque quando eu entendo que o amor que Ele tem por mim é grande a esse ponto, eu entendo que mesmo eu cometendo um erro na minha fraqueza, na minha humanidade, na minha carnalidade, se eu cometo uma falha, um erro, eu tenho condições de voltar atrás, de ir até Ele, de pedir a Ele perdão e de recomeçar. Quantas vezes for necessário, Ele quer que eu faça isso. Ele não quer que eu erre e vire as costas para Ele e fale, agora não tem jeito, que Deus não quer mais saber de mim, eu me tornei desprezível aos olhos dEle e Ele não vai me dar mais atenção. Não. Se você for olhar a Bíblia toda, você vê quantas vezes o povo dEle errou. Alguns discípulos erraram, alguns apóstolos erraram, pessoas erravam nas igrejas primitivas, e Deus estava sempre ali preparado para abraçar aquela pessoa. Então isso me dá uma esperança muito grande. Significa que com todos os meus defeitos, Deus me ama. Com todos os meus defeitos, eu não me torno desprezível aos olhos dEle, a menos que eu esteja zombando dEle. Aí não, aí é brincadeira. Mas se eu sou sincero com Ele, Senhor, caí novamente, a minha carne foi fraca e eu caí novamente, mesmo erro, eu caí novamente, mas eu venho aqui novamente lhe pedir perdão, porque eu quero acertar, eu não quero continuar desse jeito. Pode ter a certeza que os braços deles vão se abrir para receber você. O ser humano não é desprezível aos olhos de Deus. Se fosse, Jesus não morreria por nós. Amém, Jesus? Antes de conhecer, a Bíblia fala que Ele me conheceu primeiro e morreu por mim.
Antes que eu merecesse alguma coisa, Ele já morreu por mim sem eu merecer nada. Então não aceite essa história de se sentir desprezível e desprezado por Deus por causa das suas falhas. Agora é lógico, repito, isso não significa que Deus está dando uma carta branca para você viver como bem entende e a hora que precisa buscar Ele. Não, Ele quer que você se acerte, melhore, vai vencendo a sua carne, o pecado, vai vencendo, melhorando, como diz lá em Provérbios, que a nossa vida é como a luz da aurora, a vida do justo, né? É como a luz da aurora, ela vai brilhando, até se tornar um dia perfeito. Amém, Jesus? Agora vamos na mensagem aqui, versículo 2, diz assim, ó, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Para aí só um pouquinho. Você percebeu o que acontece aqui no versículo 3? No 2, ele termina a ceia, e a Bíblia fala que o diabo já colocou no coração do Judas Iscariotes a vontade de trair Jesus. Todo mundo sabe que foi o Judas que o traiu. E aí a Bíblia diz no versículo 3 que Jesus sabia. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Aí é a mensagem. A Bíblia diz que Jesus sabia que o Pai tinha depositado tudo nas mãos dele. Está nas mãos de Jesus, tudo. O Pai depositou tudo nas mãos de Jesus. Tudo, irmãos, tudo é tudo. Tudo é tudo. Eu sempre digo, tudo é tudo, não é alguma coisa. Eu falo isso sempre. Quando a Bíblia fala que Deus colocou tudo nas mãos de Jesus, é tudo. A minha condição financeira, a minha saúde, a restauração do meu lar, a bênção da minha casa, a bênção do meu casamento, meus filhos abençoados, tudo está na mão de Jesus. Como que eu vou deixar de servir a Ele, se tudo que eu preciso, que diz respeito à minha vida, está na mão dEle? Jesus sabia, meu Pai me deu tudo na minha mão, eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, eu vou voltar para os céus, eu vou sentar do lado dele, e eu vou ter tudo nas minhas mãos para abençoar vocês, os discípulos, aqueles que seguem, que falham. O Pedro errou muitas vezes, o Tiago errou, o João errou, todo mundo errou, não significa que eles se tornaram desprezíveis, não, eles continuaram na presença de Deus. Se eu pudesse te dar um conselho, hoje seria esse. Você está errado? Tá, se conserte. Mas não ache agora que você está desprezado, que Deus não quer saber de você, que você é uma pessoa coitada desse mundo e que não consegue acertar. Não, se levante, caiu, levanta. Uma hora você vai reunir forças e você vai continuar. Se eu tivesse que te dar um conselho, seria esse hoje. Porque nós somos humanos, nós caímos, nós falhamos, nós erramos. E erramos mais quando a gente decide parar. Quando a gente decide que Deus não nos ama mais por causa dos nossos erros. Quando a gente acha que Ele despreza a gente, que nós somos desprezíveis aos olhos dEle. Aí sim nós estamos errando. Agora as falhas precisam ser consertadas. Não significa com isso, terceira vez eu estou repetindo, que Deus está dando uma carta branca para a gente viver como bem entende. Na igreja, mas em pecado, em fornicação, em prostituição, com mentiras, com engano. Não, mas se errou, levante, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, não deixou de me amar. Eu amarro isso aqui, eu repreendo e me dá forças para eu não fazer de novo. E por que Ele pode fazer? Ele diz aqui no versículo 3, Ele sabia que o Pai tinha colocado nas mãos dele todas as coisas, tudo não é alguma coisa, irmãos. Está falando da minha saúde, está falando da minha paz, está falando da minha alegria, da minha prosperidade financeira, está falando de tudo. Não é vontade de Deus que você esteja na dependência de um quilo de feijão do vizinho, não.
Vontade de Deus é que você tenha para a sua mesa e ainda possa ceder cesta básica para quem precisa. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você possa ter para a sua despensa, na sua mesa, uma boa comida e possa dar para outra pessoa que precisa, que ainda não entendeu ainda, que ainda não entendeu o que Deus é capaz de fazer. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é uma pessoa ficar desempregada pela rua, sem conseguir sustentar sua família, e vai morar na rua porque não pode pagar aluguel, ou uma mensalidade de uma casa, ou comprar uma casa própria. Não é vontade de Deus que essa pessoa esteja aí nas esquinas dormindo pela rua. Tem algumas que estão pela rua que inclusive são perturbação. Você vê que tem gente que mora na rua que tem casa, tem família, é só perturbação mental mesmo, coisa do diabo mesmo que faz a pessoa ir para a rua. E tem gente que está na rua porque não tem onde morar. Essa é a verdade. Não tem como pagar aluguel, não tem onde morar, está morando nas esquinas. Você vê logo a diferença de um caso para o outro. Mas eu garanto, não é vontade de Deus isso. Não pode ser, irmãos. Nós não somos desprezíveis aos olhos do Senhor. Nós, os seres humanos. Nós não somos desprezíveis. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus fala, Deus, quando a Bíblia diz que ele sabia que Deus tinha colocado tudo nas mãos dele, ele veio de Deus e ia voltar para o Pai. Ele está dizendo o seguinte: acabou o sofrimento de vocês, creia nisso e eu vou abençoar. Eu tenho como abençoar, porque eu tenho a sua saúde, eu tenho a sua prosperidade, eu tenho a sua paz, eu tenho a sua alegria, está tudo nas minhas mãos. Como é que eu vou deixar de servir um Deus desse, irmão? Esse é um grande erro de algumas pessoas. E aí a gente vai entrar na segunda parte da mensagem. Porque muitos cometem esse erro, tendo como uma roupagem de fundo, um pano de fundo, a humildade. A pessoa comete esses erros, mas ela comete achando que está sendo humilde. Para que a gente seja humilde diante de Deus, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, para não misturar as coisas. Porque senão você acha que é humilde, mas você tenta agir, não que você seja de maldade, não, você tenta agir com humildade, só que você confunde o que é ser humilde e o que é ser, digamos, fraco na fé, ou uma pessoa que despreza o conhecimento de Deus e o que Ele pode fazer. E aí a pessoa pega essa roupagem de humildade e ela termina errando. Você vai entender agora, vamos lá, você vai entender agora, porque Jesus vai dar uma lição de humildade aqui agora. Versículo 4, ele fala assim, ó, bom, então a gente já viu que ele ama a gente até o fim, certo? O traidor estava com ele lá, os Iscariotes, e que tudo está na mão dele, então não é para faltar nada para a gente. Bom, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, Jesus vai dar uma das últimas lições para os seus discípulos. E uma das últimas lições para os seus discípulos, antes de acontecer tudo que aconteceu com ele, uma das últimas lições foi a humildade. Ele tira a vestimenta, a principal vestimenta dele. Não significa que Jesus ficou nu na frente de ninguém, não. Tinha a roupa de baixo, se despiu sem tirar a parte de cima, só aquele manto que eles usavam. Ali, para eles, já era uma nudez. Ele tirou aquele manto de cima, ele pega uma toalha e cinge com a toalha. Ele bota os seus discípulos sentados, tinha acabado a ceia, então ele bota os seus discípulos sentados. Aí ele pega o balde com água e vem e começa a lavar o pé de cada um. O lava-pés era uma profissão da época, e era uma das profissões, digamos, mais baixas, mais simples. O mais simplesinho da casa era aquele que lavava os pés dos visitantes que chegavam na casa. Jesus está indo lá embaixo para mostrar para os seus discípulos que se você quer ser grande, aprenda a ser pequeno também. Se você quer ser servido, aprenda a servir também. Se você quer alguma coisa, conquistar alguma coisa, ter alguma coisa, aprenda a doar também alguma coisa.
Ele está mostrando que é realmente a humildade que toca o coração de Deus. Eu tenho que pedir a Deus sabedoria para ser humilde. E eu vou dizer para você, a gente vai ver isso aqui agora. A melhor maneira de ter humildade diante de Deus, para ver Deus operando, é obedecer sua palavra. Porque a pessoa fala que é humilde, mas não obedece nem o que Deus manda. Que humildade é essa? Que ela não reconhece a palavra de Deus. Então, com o nome de humildade como pano de fundo, ela vai se faz de humilde, parece que vai, e Deus não opera na vida dela, porque ela se faz de humilde, mas o próprio Criador, que tem tudo nas mãos, a pessoa não consegue obedecer. Que humildade é essa? O Pedro vai fazer isso aqui agora, aí você vai entender melhor. Ele então pega a toalha, ele tira as vestes de cima, né, o seu manto, ele pega a toalha, se cinge, pega a bacia d'água e começa a lavar os pés. Versículo, ele enxugava com a própria toalha dele. Você vê que é ele que consegue fazer isso para a gente. 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Era um ato quase que profético ali, que mostraria que o Pedro precisaria de humildade para pregar o evangelho, e precisou. A gente vai falar mais à frente. Versículo 8. Disse-lhe Pedro, olha aqui, irmãos, aqui está uma pessoa demonstrando humildade, mas sem sabedoria. Eu falei, pede sabedoria para ser humilde, porque até para ser humilde tem que ter sabedoria, senão você vai confundir humildade com ser coitadinho, com abaixar a cabeça para todo mundo, com não falar com ninguém, não saber bater de frente com alguém, reivindicar seus direitos. Não é porque eu sou humilde que eu não vou reivindicar meu direito, não é porque eu não sou humilde que eu não vou falar com você olho no olho, não é porque eu sou humilde que eu vou ficar, quem sou eu, coitadinho de mim. Não, isso não é ser humilde. A gente tem que pedir sabedoria para Deus, para Ele mostrar o que é humildade. Olha o que o Pedro vai falar com Jesus. Jesus está lavando os pés e chegou a hora do Pedro. Então vem Tiago, Mateus, o Marcos, João, todo mundo, e chega a hora do Pedro. O Pedro fala assim, versículo 8: nunca me lavarás os pés. Nunca, o Pedro fala, Jesus, não vou deixar. O Senhor não pode lavar meus pés. O Senhor é o mestre, é o meu Deus, eu é que tenho que lavar seus pés. Ele está tentando ser humilde. O Pedro não está sendo mau. O Pedro não quer humilhar Jesus. O Pedro não está sendo soberbo. Ele está tentando usar de uma humildade, mas uma humildade humana, com pensamento humano, sem sabedoria. Ele fala assim: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés. Não faz sentido isso. É isso que está dizendo. É isso que o Pedro está dizendo. Não faz sentido isso. Como assim o Senhor vai lavar meus pés? O Senhor é o meu mestre, é o meu Senhor. Eu sigo o Senhor, eu sou seu discípulo. Eu que tenho que lavar seus pés. Teoricamente ele estava certo ou não? Estava certo, né? Porque, poxa, é Jesus, né? Eu estou diante de Jesus, né? Ele estava certo, teoricamente ele estava certo. Eu é que tinha que lavar os pés de Jesus. Ele estava certo. Ele não era líder de nada. Depois ele vai se tornar líder da igreja, mas ele não era líder de nada ainda. Era um líder nato. O Pedro era o líder nato, mas era só mais um discípulo naquele momento. Então ele estava certo. Mas a partir do momento, e é aí que tem que pedir sabedoria para a humildade, a partir do momento que Jesus toma a decisão de tirar a veste de cima, botar uma toalha, se cingir, pegar uma bacia e ajoelhar e começar a lavar os pés de todo mundo, dando ensinamento de humildade, a partir do momento que ele faz isso, cabe a mim ficar quietinho e fazer o que Jesus está mandando. Quando Pedro vai tomar essa decisão de Jesus, o Senhor não vai lavar meus pés, eu não vou deixar de jeito nenhum, o Pedro não entendeu que nessa humildade dele, ele está passando por cima de Jesus. Sabedoria para ser humilde. Eu não posso, em nome da humildade, passar por cima de Cristo.
em nome da humildade, fazer o que ele não me mandou fazer. Querendo agradar a Cristo, desagradá-lo com a minha vontade, fazendo a minha vontade e não a dele. A vontade de Jesus era dar ensinamento, um dos últimos, um ensinamento de humildade, mostrando que os pés daqueles discípulos iam correr o mundo todo pregando o evangelho, como aconteceu, e que eles precisavam guardar seus passos, por onde entrar, por onde sair. Ele queria dar os últimos ensinamentos, e o Pedro, eu não vejo maldade no Pedro, sinceramente. O Pedro está tentando mostrar uma humildade, só que ele não teve sabedoria. Se eu fizer isso, eu vou estar indo contra a vontade do meu mestre. A vontade do meu mestre é lavar os meus pés. Não é questão que eu não vou ser soberbo se eu deixar ele lavar meus pés. Não, pelo contrário, eu vou ser obediente. Porque ele está mandando eu colocar os meus pés aqui para ele lavar. Era isso que devia pensar. Mas na cabeça do Pedro, aquilo não podia acontecer. Aquela lógica dele estava invertida. Era ele que tinha que lavar os pés de Jesus. Ele era o rei dos reis, né? Eu não estou dizendo, o Pedro não estava com maldade. Ele estava tentando ser humilde, mas ele não parou para pensar. Na roupagem da humildade, querendo ser humilde, ele passaria por cima de Jesus. Ninguém mandou Jesus fazer aquilo, foi Jesus que decidiu fazer. Cabia o Pedro ficar quietinho e falar: Senhor, a tua vontade tem que prevalecer. Se a tua vontade é lavar meus pés, está aqui, pode lavar, porque é a tua vontade, eu não vou contra a tua vontade. Quer ser humilde aos olhos de Deus? Quer adquirir bênçãos de Deus com sua humildade? Respeite a palavra. Respeite o que ele te manda fazer. Respeite a orientação que ele está lhe dando. Ah, mas ele deu uma orientação que eu não concordo muito. Você quer discordar de Deus? Se você é louco bastante, tudo bem, vai discordar de Deus. Eu não quero discordar de Deus. O que ele manda fazer, eu vou fazer. Amém, Jesus? Pensa nisso, irmãos. O Pedro, então, ele não está com maldade. Ele não está com maldade, mas ele não parou, não pediu sabedoria para agir com humildade. Ele fala então: não me lavarás os pés. Quem era o Pedro para falar assim com Jesus? Não me lavarás. É Jesus que sabe. Ele já estava lavando o pé de todo mundo. O Pedro já queria já. Nunca ele fala, nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus. Vê se Jesus não foi duro com ele. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar. É a resposta de Jesus para o Pedro: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Vai contra Jesus? E agora? Tudo bem, Pedro, eu não vou lavar seu pé, mas esquece. Me esquece. Você não tem nada comigo mais. Pode ir embora. Foi duro ou não foi? Foi. Mas aquele era o ensinamento. Aquele era o ensinamento. A humildade de respeitar a vontade de Jesus, de respeitar a palavra dele, de respeitar o que ele queria fazer. Essa é a verdadeira humildade que Deus espera da gente. E não da alma de humilde, de educado, e cheio de coisinha, e nem fala direito, e fica até se escondendo, cheio de humildade, mas quando a Bíblia manda fazer uma coisa, não faz. Quando a palavra vem e exorta, não aceita. Não aceita exortação. Até uma direção de uma liderança, a pessoa não aceita, de jeito nenhum. Mas ela fala que é humilde. Mas quando o líder manda fazer uma coisa, ela não faz. Ela acha que poderia fazer melhor do que a liderança. O dia que você for liderança, você fala. Mas agora você não é. E tem uma liderança para respeitar, mas a pessoa não respeita. Quantas pessoas, se você for trazer esse entendimento para o lado natural, quantas pessoas já perderam oportunidade porque não conseguem ser humilde desse jeito? Não respeita as autoridades. Quantas pessoas não ficam no seu emprego porque o diretor, a gerência, o supervisor olha e fala assim: pô, essa pessoa é muito rebelde, misericórdia. Eu mandei tirar a caixa dali, botar lá, ele foi, não fez. Eu mandei, não fez. Quando eu falei a terceira vez, ele pegou com raiva, jogou lá, chega, arrebentou a caixa. Não dá para trabalhar com esse sujeito. Aí manda a pessoa embora. Aí já vem 3, 4 empregos num ano só e vai embora. Vem, vai. E a pessoa fala assim: pastor, ora, porque eu não paro emprego nenhum. Tá, o pastor vai orar, mas você tem que ver por que você não para emprego nenhum. Por que ninguém gosta de você? Por que a pessoa não para emprego nenhum? Porque só faz o que bem entende? Só faz o que quer? Depois quer bancar de humilde? Não!
Amém, Jesus? O Pedro fala: não vai lavar nunca, eu vou deixar o senhor lavar meus pés. Está doido, Jesus? Não, o senhor não. Eu é que tenho que lavar o senhor. Não, nunca. Eu acho que o Pedro, ele achou que Jesus ia exaltar ele, entendeu? Acho que ele pensou que, poxa, está vendo aí, pessoal? Ô João, ô Tiago, ô Marcos, ô Felipe, Bartolomeu, ô você, Lucas, está vendo o que o Pedro está fazendo? Esse está me honrando, ó. Vocês, eu lavei o pé de vocês não falaram nada, ficaram quietinhos. O Pedro está me honrando, o Pedro quer lavar meus pés e não quer deixar eu lavar. Está vendo? Acho que o Pedro achou que ele ia fazer isso. Quebrou a cara. Quebrou a cara por quê? Porque quem manda é Jesus, irmãos. Coloca isso no coração. Ele diz: o meu Pai me deu tudo nas minhas mãos. Como que eu vou mandar em Jesus? Como que eu vou pedir a Ele para Ele fazer uma coisa para mim, se Ele não quiser fazer? Se não é da vontade dEle, se Ele tem outra coisa para mim. Eu podia ser um empresário e ajudar a obra de Deus. Já tinha cheio de ideias quando me converti. Tinha tido uma empresa e tudo. Mas quando eu me converti, aconteceu uma coisa estranha comigo. Com 2 meses na igreja assim, buscando, domingo, era um domingo, 2 meses, menos de 2 meses na verdade, menos de 2 meses. Eu estava sentado assim na cadeira, com a minha esposa, o pastor estava pregando, uma igrejinha pequena lá em São Gonçalo, e Deus falou assim no meu ouvido, eu escutei uma voz falando assim: o seu lugar é lá, não é aqui. Eu tomei um susto. Eu falei: meu Deus, eu tomei um susto porque recém-convertido, saindo de vício, saindo de um monte de coisa errada, menos de 2 meses de convertido, batizado recentemente, que eu batizei com 15 dias de converti, já batizei nas águas. Pô, recente, muito recente. E eu escuto isso aí, eu olhei para minha esposa, e quando foi possível, eu falei com ela, falei: filha, aconteceu isso assim, assim, assim. O que você acha? Eu acho que Deus... Ela falou: eu acho que Deus está te chamando para fazer a obra dele. E como é que eu faço isso? Eu pergunto o pastor. Eu falei: tá bom, depois do culto eu vou perguntar. Quando acabou o culto, eu fui lá: pastor Antônio, tudo bem? Eu me chamo Ednilson. Ah, tudo bem, eu vi que o senhor está aí. Como que eu faço para fazer a obra? O senhor está com vontade de fazer a obra? Tá. Vai evangelizar. Vai evangelizar. E voltou, continuou atendendo as pessoas. Só isso que ele falou comigo. Essa foi a frase: vai evangelizar. Não parou para conversar, para perguntar, não. Aí eu chamei um obreiro, falei: obreiro, como é que eu faço para evangelizar? Nem sabia direito o que quer evangelizar. Não tinha nem noção direito do que quer evangelizar. Era muito recente para ouvir aquela voz. Minha esposa diz que Deus teve pressa comigo. Porque foi tudo assim. Quando eu fui ver, já estava batizando minhas primeiras ovelhas numa cachoeira, lá em Maricá. 2 anos depois. 2 anos depois de convertido, eu já estava batizando minhas primeiras ovelhas numa cachoeira, como pastor já. Deus teve pressa comigo, a minha esposa costuma dizer. Aí o obreiro falou, à tarde eu voltei para a igreja, encontrei com um grupo, saí para evangelizar, 1, 2, não lembro quantas vezes, só olhando, aprendendo, depois comecei a evangelizar, e em pouco tempo era líder de obreiro, em pouco tempo era líder de evangelismo, depois comecei a fazer reunião, em pouco tempo já era pregador do evangelho, e como eu falei, 2 anos depois, eu estava na cachoeira lá em Maricá, batizando minhas primeiras ovelhas. Deus sabe fazer coisa. O que eu tenho que fazer? Ouvir o que Ele tem para dizer e obedecer. Obedecer. Vou lavar seus pés. O meu nunca. Então você não tem nada a ver comigo. Pode ir embora. Não quero mais papo contigo. Porque se eu não lavar seu pé, você não tem nada comigo. O Pedro deve ter tomado um susto, irmão. O Pedro deve ter tomado um susto, deve ter engolido seco. Pode lavar. Não, aí ele nem mandou lavar. Aí o Pedro vai para o outro extremo. Olha aqui, ó. Aí ele vai para o outro extremo. Você vê que o Pedro era difícil, irmão. Depois que ele melhora, mas ele era difícil. 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora ele quer tomar um banho logo. Depois que ele toma uma bronca de Jesus, aí agora ele já quer tomar banho. Ele não quer só lavar os pés, não. Agora ele quer tomar um banho logo. Oh, meu pai, esse Pedro era 880, né? 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, isso aqui é importante, hein? Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo.
Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Isso aqui é importante. Por que isso aqui é importante? Os discípulos chamaram de discípulos, mas os mais próximos depois foram os apóstolos, certo? Eles sentavam à mesa com Jesus, eram os discípulos mais próximos de Jesus, que depois se tornaram apóstolos. Eles estavam ali porque tinha acabado uma ceia. Ele então vai fazer esse ato de fé, um dos últimos ensinamentos dele, lavando o pé e enxugando com a sua própria toalha. O Pedro faz o que faz. Ele então chama a atenção do Pedro. E o Pedro exagera, mandando ele tomar logo banho, lavando pé, mão e cabeça. E ele fala: você não precisa disso, Pedro. Nenhum de vocês aqui. Vocês já estão limpos. O banho é para quem está sujo. É só o pé. Você não precisa tomar banho igual você está falando, Pedro. Só tem um de vocês que precisaria tomar esse banho. Quem era? Judas Iscariotes. O traidor estava lá, lembra? No versículo 2? Que o diabo já tinha colocado no coração do Judas de trair Jesus. Aquela era a oportunidade do Judas mudar a história dele. Senhor, eu escutei o que o Senhor falou para o Pedro. Queria confessar meus pecados para o Senhor. Não dá, o Senhor lavou meus pés, mas eu estou aqui queimando o coração. Lava também minha cabeça e minhas mãos. Me dá um banho, porque eu sou essa pessoa que não estou limpo. Eu sou essa pessoa que não estou limpo. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê essa ajuda. E Ele vem ajudar. Amém, Jesus? Ele ajudaria. É uma falha nossa. Eu comecei falando, nós não somos desprezíveis aos olhos de Deus. Você, não importa o seu pecado que você anda fazendo, você não é desprezível aos olhos de Deus. Ele não despreza você, Ele ama você até o fim. E Ele vai te amar até o fim. A esperança dele é que você se converta, mude o coração, chame por Ele e deixe Ele fazer a obra. Quando Pedro fala, lava a cabeça, pé e mão, ele fala, vocês não precisam disso. Por enquanto é só o pé, para vocês andarem no meu caminho. Não precisa tomar um banho todo. Agora, tem alguém no nosso meio que precisava. Era o Judas, que havia traído Jesus, que iria trair, né? O diabo já estava colocando no coração e ele iria trair. E o Judas teve a oportunidade de não trair. Talvez você diga assim, mas estava profetizado. Estava profetizado que ele trairia. Não estava profetizado que o Judas trairia. Estava profetizado que uma pessoa próxima a Cristo o trairia. Podia ser qualquer um, mas foi o Judas, porque o diabo entrou. Entende? Voltando ao Pedro, irmãos, como é que eu vou dizer? Não cometa o erro de querer ser humilde demais, além do que Deus manda ser, de agir com nome de humildade, passando por cima dos ensinamentos que Deus dá para a gente. Aí a pessoa começa a querer ser um sabichão, na verdade. A gente não precisa disso. O Pedro demorou a entender isso, mas ele vai entender depois. A Bíblia fala que certa vez o Pedro estava na casa de um homem, uma casa de praia, e ali ele estava descansando. Deus manda os mensageiros lá para levar o Pedro lá em Roma, para que ele pudesse orar por uma família. Essa família era a família de um homem chamado Cornélio. A Bíblia fala em Atos 10 que esse Cornélio ele era um centurião da corte italiana. Era um homem de posição, mas era um homem temente a Deus, diz a Bíblia. Orava todo dia, ajudava as pessoas, dava esmolas. Aí Deus decidiu salvar esse homem, que era da corte italiana, com sua família toda. Aí esse homem manda, Deus dá a direção para ele, manda lá em Jope, na casa do curtidor Simão,
porque lá tem um homem chamado Pedro, e traz esse homem vai falar palavra de vitória para você, palavra de vida. E ele manda. Só que quando os servos do centurião vão buscar o Pedro, a Bíblia fala que Deus dá uma visão para o Pedro. E nessa visão tem uma grande, como se fosse um lençol segurado nas pontas, que descia do céu assim. E quando o Pedro olhava, dentro do lençol tinha vários animais, que pela lei não podia comer, porque a lei proibia alguns animais, né? Só que a voz de Deus sai e fala assim: ô Pedro, pega, mata e come. E o Pedro não quis comer. O Pedro falou: isso aqui é imundo, eu não posso comer, eu nunca comi coisa imunda. E Deus fala para ele: o Pedro era tinhoso, irmão. O Pedro era cabeça dura, o Pedro era bem teimoso. Deus falou a segunda vez: pega, mata e come. E ele não quis. Só para você ver, bota Atos 10, tem alguém lá? Já até colocou, né? Já até colocou, o homem está esperto. Quem está lá? Pastor Ailson? É porque ele comeu o bolo agora à tarde, foi aniversário dele essa semana. Ele comeu o bolo que só, por isso que ele está ligadão, entendeu? Aquele bolo muito doce, então deixou ele ligado. E foi-lhe dirigida uma voz. Então Pedro está tendo a visão, tá? E a voz dizia para ele: levanta-te, Pedro, mata e come, vai. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Então Pedro já sabia que era Deus, é porque ele era teimoso, ele sabia que era Deus. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Olha só, vai, 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Vai. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Aí acabou a visão. 3 vezes Deus teve que falar com Pedro. Estou falando que ele é teimoso? 3 vezes. Aí recolhe, ele acorda, fica sem entender nada. O que está acontecendo? Deus está querendo que eu coma um animal que a lei proíbe. Mas Deus mandou matar e comer, mas esse animal não posso comer. A lei proibia alguns animais. Se você for ver a lei, Levítico, número, você vai ver, principalmente em Levítico, você vai ver que alguns animais eram proibidos naquela época. E ele falou: eu não como nada imunda. Mas Deus estava mandando, irmãos. Entende isso? Por isso que eu levei você em Atos 10. Jesus estava mandando: eu vou lavar seus pés e enxugar. É simples, deixa rolar, irmãos. Senta ali, bota o pezinho de fora e deixa rolar o negócio. É Jesus que está fazendo a coisa. Mas a pessoa quer ser mais humilde do que deveria ser. Quebrou a cara. Agora de novo, aparece para ele a visão e o próprio Deus fala: pega, mata e come. Então tá, Senhor, como é que eu faço isso aí? Me ensina. Não, eu não faço isso. De segunda vez, não, terceira vez. Aí ele não faz, é teimoso. A coisa vai embora, a visão desaparece, e nessa hora, eu não vou ler mais não, só vou comentar, você pode ler depois se quiser. Nessa hora, os mensageiros batem na porta do outro Simão curtidor. E ele fala: eu vim buscar o Pedro, que aconteceu isso assim. Aí caiu a ficha do Pedro. Por que Deus deu aquela visão? Porque o Pedro, ele teria que ir lá na cidade, e ele teria que pregar para uma família que não eram judeus. E até ali, o Pedro só pregava para os judeus. Ele achava que só os judeus tinham direito à salvação. Os judeus eram o povo escolhido e ele não pregava para os outros. Nós se o Pedro visse você, ele ia passar reto por você. Ele não ia pregar para Jesus para você, não. No início. Depois disso aqui, ele começa a cair a ficha para ele. Mas no início do ministério, o Pedro, se ele olhasse a gente, nós somos conhecidos na Bíblia como os gentios. Para Pedro tinha os judeus e os gentios, todas as nações que não eram do judaísmo, que não eram judeus. Para eles ele era gentios, e ele não pregava para os gentios. Aliás, o apóstolo Paulo vai brigar por ele por causa disso. Ele só pregava para os judeus. O que Deus estava dando para ele de visão? Pedro, para de ser teimoso. Meu filho já tentou lavar seu pé e você quase não deixou lá.
Agora eu quero que você pregue para essa família que não tem nada a ver, não é judeu, é outra nação, mas eu quero salvar todo mundo. Era isso que Deus estava falando para Pedro. Era isso. Só que o Pedro na hora não entendeu, até que o pessoal chega, explica para ele, aí cai a ficha, ele vai, a Bíblia fala, quando o homem abre a porta, o homem se ajoelha aos pés de Pedro, ele levanta o Cornélio e fala, não, sou homem igual a você e vim pregar porque Deus mandou. Para mim, eu só pregaria para o judeu, mas Deus não mandou, eu vim aqui. E ele foi, pregou, e a família dele toda foi batizada no Espírito Santo no meio da pregação. Toda a família, não foi só o Cornélio não, toda a família do Cornélio foi batizada no Espírito Santo, não nas águas, no Espírito Santo, no meio da pregação. Aí o Pedro tomou um susto, falou, se o pai batizou ele com o Espírito, quem sou eu? Batiza nas águas também. Aí liberou o batismo nas águas para eles que eram gentios. Só para você entender o contexto geral da coisa. Mas o que eu quero que você compreenda é, se Deus deu a direção, deixa rolar, irmãos. Está questionando a Deus. Meu pé não, que isso? Era Jesus que estava fazendo aquilo. Não vou comer, não vou matar, não como isso. Era Deus que estava falando. Então, em nome de humildade, da humildade, querendo ser mais humilde do que os outros, não cometa esse erro de passar por cima daquilo que Deus está mandando você fazer, daquilo que Deus está te dando de direção. É Deus? É. Está na palavra? Tá. Ele mandou fazer? Mandou. Deixa rolar, irmãos. Vamos lá, vamos fazer. Eu queria que fosse diferente, mas Deus quer que seja desse jeito e vai ser desse jeito. Deixa a coisa acontecer. Você vai ver que a melhor coisa a se fazer e a melhor maneira de ser humilde aos olhos de Deus é obedecendo a Ele. A melhor maneira de demonstrar a sua humildade diante de Deus. Eu vou obedecer. Amém?